As forças de defesa de Israel começaram uma incursão terrestre em Rafah, cidade da faixa de Gaza que faz fronteira com o Egito, onde bombardeios também são realizados por Israel, que busca eliminar alvos do Hamas a mando do primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu. Dezenas de tanques já estão na cidade, que é considerada o último refúgio de mais de 1 milhão de palestinos na guerra contra o grupo terrorista Hamas. E quem chega para analisar esse momento do conflito é o Ricardo Cabral, que é professor de Estratégia e Segurança Internacional. Ricardo, boa tarde para você. Eu sei que o momento é complicado lá na faixa de Gaza e o fato é o seguinte, né? No meio de tudo isso tem os civis. O Israel, na minha opinião, entrou numa armadilha, né? Uma armadilha do Hamas, porque eles aceitaram e divulgaram imediatamente que eles tinham aceitado as condições de paz formuladas pelo Catar e o Egito, enquanto o gabinete se reunia para decidir justamente o que fazer. E Israel decidiu invadir a faixa de Gaza, tomar a passagem de Rafah, né? Eles entraram por uma outra passagem, onde as tropas estavam concentradas em Kerem Shalom. E aí você está vendo, né? Isso aí é um misto de... É uma força-tarefa blindada, né? Um misto de unidades de engenharia, né? Infantaria blindada, e você está vendo o Merkava, aí, que é o blindado deles, né? O padrão, né? O MBT padrão do exército israelense. Então eles foram seguindo, né? Em duas direções, uma em diagonal de Kerem Shalom e passando direto pelo leste da faixa de Rafah, e outra entrando, seguindo, vamos dizer assim, a fronteira, né, que existe entre a faixa de Gaza e o Egito. Lá eles tiveram um combate intenso pelo controle da passagem de Rafah. Você está vendo a infantaria progredindo no terreno, né, e aí o que aconteceu? Eles conseguiram tomar a região e imediatamente também eles começaram a acelerar o processo vamos dizer assim, de retirada dos moradores palestinos do leste de Rafah. Esse processo continua, eles estão sendo evacuados para Al-Mavizi, mas é aquele negócio, é muita gente para ser retirada em meio a combate, porque estão acontecendo combate entre o Hamas e as IDFs. Pois é, e você entende muito de tudo isso, da estratégia militar, da segurança, do armamento, pela quantidade de tanques, né? Isso, eu que sou leiga, já fico impressionada. Mas qual leitura a gente pode fazer? Isso é uma entrada em força, que a gente chama, né? Eles estão prevendo não só entrar, como ocupar. É por isso que você está vendo tanto blindado, né? Você tem muito, normalmente, esse tipo de incursão em terra, você usa veículos de infantaria, que é blindado, mas não são esses tanques, né, como o pessoal conhece, Merkava. E você está vendo muito desses dos R9, né, que são essas escavadeiras militarizadas, né, blindadas, que o Israel usa justamente para abrir obstáculos, porque você tem ali provavelmente, né, qual a missão principal, além da ocupação da passagem de Rafah? É você destruir os túneis que ligam o Sinai, no caso, a Rafah, e que permite o abastecimento, né, de armas, munições e alimentos, né, que a cidade está cercada. Sim. Rafah está completamente cercada, né, e, vamos dizer assim, sendo bombardeada com bastante intensidade, como está sendo mostrado, né? Sim. Agora, Ricardo, eu queria a sua opinião sobre os Estados Unidos, porque já tinham anunciado que iam realmente já diminuir, pelo menos, o envio de bombas. E agora tem um outro anúncio em relação também aos Estados Unidos. Qual que é a sua avaliação? Olha lá, podem suspender, inclusive, o fornecimento de armas a Israel. Isso deve acontecer? Vai ficar na retórica? Qual que é a sua avaliação? O Lloyd Austin confirmou ontem, né, uma suspensão temporária, principalmente o que a gente chama de bombas FAB. São bombas de 500 libras e 1.500 libras que são utilizadas para destruir prédios. Israel tem bombas de 500 libras, 1.000, 1.500 e 2.000 libras. Ali, Rafah não tem nem edifício que comporta uma arma que seria capaz de disparar uma arma dessa.
mas eles pediram e Israel conseguiu um fornecedor alternativo, que é uma empresa indiana, mas Israel também, aquilo que eu falei, se caiu numa armadilha do Hamas, ele está num dilema estratégico entre enfraquecer os seus laços com os Estados Unidos ou a destruição do Hamas, porque cada vez fica mais difícil você conseguir recuperar em torno dos 120, 130 reféns em poder do Hamas. Ninguém sabe quantos estão vivos, né? E essa situação está se tornando crítica, porque dentro de Israel, Kelly, a coisa está muito difícil para o Netanyahu. Sim. Ele já deveria ter convocado eleições, já deveria ter feito uma série de procedimentos. O Knesset está muito dividido, mas aquele negócio, a estratégia de vingança do Netanyahu se contrapõe ao desejo de resgatar os reféns e ao laço fundamental para a existência de Israel, que é a aliança com os Estados Unidos. Sim, sim. Pois é, e vamos ver então como que a partir de agora, através dessa suspensão, se vai ter algum efeito em relação a esse avanço em Rafah ou não. Ricardo, muito obrigada, viu, pela sua análise. É sempre muito bom te ouvir aqui no Conexão. Uma boa tarde para você, até a próxima. Boa tarde, uma solidariedade aos nossos irmãos gaúchos. Sempre. Boa tarde. Boa tarde.